Lucas capítulo 9, versículo 28. Está escrito: e aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Quantos dizem amém? Amém. No final do capítulo 8, no versículo 27, melhor, ainda no capítulo 9, no versículo 27, Jesus disse: em verdade vos digo, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Essa palavra Jesus lançou para o grupo dos apóstolos, e ela tem algumas características que são importantes de serem mencionadas, de serem observadas, porque essa palavra, essa profecia, ela dizia respeito exatamente ao episódio que nós lemos aqui. Então, muito brevemente, para você entender algumas coisas importantes, eu quero pontuar que Jesus disse: em verdade vos digo, dos que aqui estão. Então Jesus estava dando uma palavra, e claramente aquela palavra referia-se a alguns dos presentes. Então nós sabemos 2 coisas. A primeira é que essa promessa que Jesus fará, essa profecia que Jesus entregará, ela não era para todos, porque Jesus disse alguns. E a segunda coisa que nós sabemos é que estes alguns eram dentre os que estavam presentes. Então eu quero começar a me alegrar, porque as nossas chances começaram a aumentar bastante, porque eu vim aqui dizer que há uma palavra para se cumprir sobre alguns aqui presentes. Então, nós já começamos bem, porque estamos presentes. Estar presente significa estar perto deles. Estar presente significava, para aqueles homens, não ter desistido. Estar presente significava não ter sucumbido às tentações da noite anterior para abandoná-lo. Estar presente significava, para aqueles homens, não ter sido vencido pelo assédio dos opositores para abandoná-lo. Estar presente para aqueles homens significava não cair na narrativa construída pelos religiosos a respeito da fraude ministerial de Jesus. Estar presente já é um ganho, estar presente já é uma vitória. Estar presente significa que tudo que tentou fazer você se afastar dele não foi maior do que sua vontade de estar onde ele está. Graças a Deus, porque nós estamos presentes esta noite. Quem diz amém, diga amém, por favor. Então, eles estavam presentes, os que estavam ali presentes, alguns, segundo Jesus, não experimentariam a morte até terem uma visão do reino de Deus. Eu imagino que para eles, se para nós hoje, com uma compreensão já bastante adiantada por tudo que lemos, tudo que sabemos, para eles foi uma palavra
não muito precisa dentro da limitação do entendimento de Deus. O que Jesus estava querendo dizer por ter uma visão do reino? O que Jesus estava querendo dizer era exatamente sobre a experiência que ocorreria no Monte da Transfiguração, onde Jesus se revelaria, se mostraria dentro de um aspecto ainda não visto. E de todas as formas que Jesus veio a se apresentar ao longo dos seus 33 anos de vida, tirando a parte o seu ministério pós-ressurreição, essa foi a expressão mais poderosa que Jesus ofereceu, a forma como foi visto. Afinal, nós lemos aqui que o seu rosto resplandeceu, e suas vestes ficaram brancas. Marcos, salvo engano, diz que brancas como nenhum lavandeiro poderia deixar uma roupa. Eita, coisa bonita, né? Então, essa expressão diz respeito a isso. Mas Jesus falou assim: esses que vão ter essa visão, não morrerão antes de ter essa visão. E aí, quando você pensa, uma visão grandiosa, que eu não morro antes de ter, a tendência é que você leve isso para os momentos finais da sua vida. Eu penso que os apóstolos, ao ouvirem, devem ter pensado: essa tal visão a gente deve receber, alguns aqui vão receber, quando a gente estiver lá quase morrendo, né? Aí tal, porque não vamos morrer antes de ter a visão. Só que, na verdade, diz a Bíblia que quase 8 dias depois, aquilo que Jesus disse acabou acontecendo. E eu quero, na ousadia do Espírito Santo, declarar que aquilo que você pensou que estava muito distante na cronologia da sua vida, vai se manifestar bem antes do que você imaginava. E se alguém crê nisso, por favor, levante a mão, abra a sua boca e glorifique o nome do Senhor, porque vai ser bem antes do que você imaginar. Sobre essa expressão de poder, de virtude, sobre esse episódio maravilhoso, tremendo, como eu disse, incomparável, porque Jesus não ofereceu nada tão poderoso em termos de imagem, de visão, em nenhum outro momento posterior ou anterior. Essa história nos ensina muitas coisas dinâmicas a respeito do reino de Deus, das manifestações do reino de Deus, e eu sei que prego para uma igreja que age no profético, que crê no profético, uma igreja que milita na sobrenaturalidade, uma igreja que acredita nas questões. Olha aí, a igreja. Cheguei a pensar que eu estava no lugar errado, foi isso? Então, eu entendo que essa palavra vai de encontro a algumas perspectivas que o Senhor está apontando para vocês como igreja, como pessoas, como ministros, como crentes. Eu tenho esta expectativa e fé. Repare que o texto então está dizendo que Jesus tomou consigo 3 dos discípulos. Diga comigo: Jesus tomou consigo. Nós estamos num momento da igreja brasileira maravilhoso, onde uma cultura que demorou bastante tempo, até eu diria, para aparecer no Brasil, e que já era muito forte em grandes igrejas nos Estados Unidos, na Austrália, chegou com muita força já há alguns anos e tem sido um divisor de águas para a convivência dos irmãos, para a realidade da comunidade. Eu estou falando do voluntariado. Coisa bonita, né? E voluntariado é um negócio maravilhoso, voluntariado é uma coisa incrível, voluntariado é um negócio poderoso. Mas a essência do voluntariado, ela está na própria palavra. A essência do voluntariado é uma partida do voluntário. A essência do voluntariado é uma apresentação, é uma exposição. A essência do voluntariado é apresentar-se para. A essência do voluntariado é levantar a mão e dizer: eu estou aqui. Isso é a essência do voluntariado. Sim ou não? Mas dentro das tantas dinâmicas da igreja e do reino de Deus, algumas delas, ou muitas delas, funcionam muito bem
nesse sistema do voluntariado, porém nem todas. Aqui nós vemos que é Jesus quem diz: dentre vós, alguns há que não vão experimentar a morte antes de uma visão. Eu não vi Pedro levantando a mão dizendo, eu vou. Eu não vi Tiago levantando a mão dizendo, estou contigo. Eu não vi João dizendo, eu sou um deles. Não. Jesus tomou os 3. O que eu quero dizer a você, e isso não é um balde de água fria sobre os voluntários de forma absolutamente nenhuma, porque eu sou entusiasta da cultura do voluntariado, mas que nós precisamos começar a entender que no reino de Deus nem tudo acontece com base numa partida minha. Existem momentos que a pinça vem do alto. Para algumas coisas eu posso me voluntariar, porém não para todas. E isso é importante ser entendido, porque na incompreensão dessa realidade, algumas igrejas, alguns ministérios, algumas movimentações estão deixando pessoas subirem o Monte da Transfiguração que não estavam prontas para ver o que estava acontecendo lá em cima. Porque se voluntariaram. Para o Monte da Transfiguração a gente não se voluntaria. A gente é pinçado pelo Espírito Santo para subir. Existe tempo, existe momento, existe circunstância, existe maturidade. Então eu quero dizer uma coisa para você, que continue ouvindo as promessas poderosas, continue se voluntariando para aquilo que você entende que é preciso e é possível se voluntariar, mas entenda que para grandes e poderosas experiências transformadoras, experiências revolucionárias, é Ele quem lança a capa sobre você e diz, venha. Ele ainda chama, Ele ainda convoca, Ele ainda levanta, Ele ainda elege. Eu vim aqui profetizar que vai ser mais de 3, mais de 5, mais de 30, mais de 300. Nós vamos encher o Monte da Transfiguração para receber um tempo de manifestação ainda não visto, ainda não revelado. Então Jesus toma os 3. Jesus toma os 3 e vai subir o Monte da Transfiguração. E de repente, diz a Bíblia, estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Diga comigo, rosto, vestes. Muito fraco, diga rosto, vestes. Qual é a diferença básica? Qual é a diferença elementar que existe entre o rosto e as vestes? O rosto é meu, nasceu comigo, está em mim. As vestes são coisas que eu contraí ao longo da minha vida. Eu quero que você entenda que o impacto da glória de Deus sobre a vida de uma pessoa, o impacto da glória de Deus sobre a vida de um homem, aquilo que Jesus experimentou, e aquilo que eu acredito que em certa medida, porque aqui é uma visão do Cristo, glorificado, poderoso. Não estou dizendo que nós vamos viver exatamente isso daqui, mas em certa medida, usando isso como ponto de partida para perceber manifestações espirituais, eu entendo que elas sempre são assim. Primeiro o rosto, depois as vestes. Porque nada que você contraiu, que você comprou, que você adquiriu, que você conquistou, pode brilhar antes de você. Não brilharam primeiro as vestes para depois brilhar o rosto, porque veste quem costurou foi a costureira. As roupas precisaram de um tecido, o tecido foi comprado na venda da esquina. As roupas falam sobre aquilo que contraímos ao longo da vida, coisas que fazem parte da nossa vida, mas não são essencialmente a nossa vida. Nada que faz parte da sua vida brilhará primeiro do que essencialmente a sua vida. Eu vim aqui liberar uma palavra de Deus. Se alguém tem coragem para levantar a mão, uma boa hora. Alguém está querendo que o dinheiro brilhe antes do caráter brilhar, não é por aí. Alguém está querendo que os recursos brilhem antes da moral brilhar, não é por aí. A primeira coisa que brilhou em Jesus foi o rosto, porque primeiro sou eu e depois coisas que estão atreladas a mim. Primeiro a tua essência, primeiro o teu caráter, primeiro quem você é, primeiro aquilo que Deus quer fazer em você. Vai ganhar tons, vai ganhar brilhos, vai ganhar vida, vai ganhar luz. E depois vem roupa, depois vem dinheiro, depois. Primeiro brilho eu.
Mas a lógica humana não é assim. Se você perceber, quando Jesus foi preso, uma das coisas que fizeram foram colocar roupas resplandecentes sobre ele. Mas as roupas resplandecentes que colocaram sobre Jesus não eram como as roupas que resplandeceram no Monte da Transfiguração. As roupas resplandecentes colocadas pelos soldados de Herodes em Jesus eram roupas que eram brilhosas com efeitos artificiais, como purpurina, lantejoula. Preste atenção, estou falando literalmente. Herodes, para escarnecer de Jesus, pegou os soldados dele e colocaram em Jesus roupas que brilhavam. Essas roupas brilhavam de forma artificial. Como é que brilhava? Lantejoula. Como é que brilhava? Purpurina. Ou qualquer outra coisa como essa que existisse na época. Então o brilho que o Império Romano desejou colocar sobre Jesus era brilho de lantejoula, brilho de purpurina. Mas o brilho que Jesus tinha demonstrado no da transfiguração não era da artificialidade da purpurina nem da lantejoula. Foi um brilho que o céu produziu nas roupas de Jesus. Pegue a mão de alguém que está do teu lado agora e diga para ele: esse mundo só tem lantejoula e purpurina para oferecer, mas salvo em Cristo Jesus não brilha na artificialidade, ele brilha no poder de uma glória que ele é participante. O rosto, depois as roupas, não as roupas, e depois o rosto. E apareceram, falando com ele, 2 varões, que eram Moisés e Elias, e a conversa estava boa, os quais apareceram com glória, e falavam de sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Olha onde isso aqui vai dar. De repente aparecem Moisés e Elias. É isso aí que você está pensando. Moisés e Elias aparecem no alto do monte, junto com Jesus. 2 varões, diga comigo, 2 varões. No alto do monte, junto com Jesus. Vamos de novo, 2 varões, no alto do monte, junto com Jesus. Conversando, interagindo com ele. Vou repetir, 2 varões no alto do monte, com Jesus, conversando, interagindo com ele. Isso voltou a acontecer. 2 varões, 2 homens, no alto de um monte, do lado de Jesus, conversando com ele. Isso voltou a acontecer. Quando isso voltou a acontecer? No Gólgota. Jesus teve 2 momentos, no alto de um monte, com 2 varões conversando com ele. No Monte da Transfiguração e no Monte Caveira. 2 varões, 2 ladrões, ao lado dele, no alto do Monte Caveira, conversando com ele. Os 2 conversaram com ele. O que eu quero dizer para você é que a vida é bem desse jeito. Num dia Moisés e Elias, e no outro, 2 ladrões. A vida é bem desse jeito. A gente nem sempre escolhe do lado de quem vai estar. Você acha que se Jesus quisesse, humanamente falando, ele teria escolhido ser crucificado do lado de 2 ladrões? Ele merecia estar do lado de 2 ladrões? Vou de novo. Ele merecia estar do lado de 2 ladrões? Era uma posição digna para ele, sim ou não? Nem sempre você vai estar onde você acha que merece. Nem sempre você vai estar onde você merece. Só que a grande questão é que Jesus está no alto do Monte da Transfiguração, conversando com Moisés e Elias. Sobre o quê? Sobre sua morte, sobre a crucificação, que aconteceria em Jerusalém. Então a conversa desse monte preparou Jesus para a conversa desse monte. O que eu quero dizer para você é que quem está se perdendo no Monte Caveira é porque não aproveitou para se preparar no Monte da Transfiguração. Pastor, como é que é isso? Me explica melhor. Aproveita! Aproveita cada Moisés e cada Elias que Jesus coloca do teu lado. Aproveita cada momento de culto. Aproveita cada hora que o louvor está tocando. Você está sendo abençoado, que amanhã você não sabe como é que vai ser. Aproveita cada mensagem. Bebe cada palavra. Abre a boca, recebe. Diga, aproveite seus pastores do seu lado. Aproveite tempo de comunhão com seus irmãos. A gente não sabe as companhias do próximo monte da vida, mas quem aproveitou o Monte da Transfiguração vai passar vitorioso
Mas você sabe o que é que me espanta? Eu canso de ver crente, irmão, que Jesus tem compaixão dele, vai lá, pega ele, leva ele para um lugar honroso, bacana, Moisés, Elias, do lado dele, e ele está, acho que vai chover amanhã. Ô seu bobão, ajusta essa conversa, aproveita todo momento que Deus te der, para estar do lado de gente boa, gente crente, gente que tem conteúdo. Para de ficar fazendo pergunta boboca e faz umas perguntas boas, capricha em umas perguntas, bebe da água que alguém já está bebendo, pergunte sobre a estrada de alguém que já passou por caminhos que você quer passar, procure entender mistérios que para alguns já foram revelados e para você ainda são ocultos. Quando você estiver com Moisés e Elias do lado, aproveita para ouvir, aproveita para aprender, aproveita para escutar, aproveita para ter comunhão, porque daqui a pouco um pode estar murmurando do outro lado, escarnecendo de você, dizendo: se tu és o Cristo, desce daí. E quando isso acontece, a maturidade e o equilíbrio que eu demonstro é resultado da vida que eu construí, das relações que eu tive e do que eu aprendi com elas. Não sei se você percebeu, mas hoje, avisa para o teu vizinho, diga para ele: hoje você está no alto do monte da transfiguração. Fala para ele: com profetas. Não, dá essa notícia melhor, diga: com profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, levitas. Então, aproveita. Aproveita, porque isso aqui não é agouro, irmão. Isso aqui não é agouro. Isso aqui é a vida. Você quer ouvir uma conversinha? Veio no culto errado, da igreja errada. A vida é assim. É monte da transfiguração num dia, caveira no outro. É Moisés e Elias num dia, 2 ladrão no outro. É assim. Mas quem é você? Como você está pronto para interagir com as pessoas, as besteiras que elas dizem? Porque um dia tem Moisés e Elias falando coisas maravilhosas. No outro dia tem um ladrão zombando. Se tu é o Cristo, tu tinha que descer daí e me salvar. Mas o meu equilíbrio emocional, espiritual, ele foi construído ao longo do caminho que eu fiz, com as pessoas que passaram pela minha vida e com a forma como eu inteligentemente absorvi daquilo que elas tinham para oferecer. Alguém ainda está por aí, diga graças a Deus. Aparecem então 2 varões. Esses 2 varões são Moisés e Elias. E eu preciso voltar a um ponto muitíssimo importante quando Lucas diz que as vestes de Jesus ficaram brancas. Diga comigo: vestes brancas. Eu disse para você, inclusive, que Marcos trata estas vestes como vestes brancas, tal qual nenhum lavandeiro da terra as poderia branquear. Ou seja, estamos falando de um nível de brancura excelente. Estamos falando de um nível de brancura elevadíssimo. Estamos falando de um nível de brancura maravilhosíssimo. Quantos dizem glória a Deus? Quero dar uma olhada com você, quero ler um versículo da Bíblia para você. Escrito pelo profeta messiânico, capítulo de número 1 do livro do profeta Isaías. Eu quero ler para você o verso de número 18. Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Brancos como a? Brancos como a? O que é isso? Nível de brancura, nível de claridade elevadíssimo. Pastor, sobre o que o senhor está falando? Eu estou falando para você
que as vestes que Jesus apresentou no Monte da Transfiguração, elas tinham este nível de é brancura ou é branquidão ou é qualquer coisa assim, eu não sei. Brancura? Essa palavra existe? Se não existe, eu acabei de inventar. Então, esse nível é o mesmo nível apresentado pelo profeta Isaías. O assunto do capítulo 1 e do verso 18 é sobre uma possibilidade. Uma possibilidade que o evangelho, o reino, traz para a vida do homem. Você sabe muito bem que o profeta Isaías é um profeta messiânico. Então, tudo em Isaías está apontando para Jesus, sim ou não? Então, quem é o promotor da promessa, da possibilidade apontada no verso 18, capítulo 1 que nós lemos? Quem é que Isaías está dizendo, ó, pode vir, porque pode estar sujo como escarlate, vai ficar branco como a neve. Quem é que faz isso? Ah, fala o nome dele com mais gosto. Quem é que faz? Quem é que faz? Não é por acaso que Pedro, Tiago e João subiram ao Monte da Transfiguração, porque eles viriam a ser chamados de as colunas da igreja. Então, aqueles 3 homens que estão ali são as colunas da igreja. Aquilo que você conhece como igreja, que eu conheço como igreja, tem a ver com a vida e o ministério desses 3 homens. O que eu quero que você entenda é que existe aqui um assunto que eu amo muito e, inclusive, estou com muita vontade de começar a discorrer um pouquinho sobre ele, porque eu percebo que existe uma crise terrível relacionada a esse assunto. Ética ministerial. Jesus está demonstrando uma ética ministerial, uma coerência ministerial aqui que é, ó, impecável. Por quê? Porque o profeta disse assim, ó, ele promove vestes brancas. Eu disse, eu creio. Aí ele disse, você vai crer, mas tem mais, você vai vê-las primeiro em mim. Porque eu não vou pregar que promovo em você aquilo que primeiramente eu não viver. Jesus subiu o monte da transfiguração e dentre as tantas coisas que ele poderia manifestar, ele manifesta exatamente em si próprio uma das grandes e mais belas promessas messiânicas: tornar a roupa das pessoas, ainda que vermelha como escarlate, mais branca do que a neve. Isso aqui é para ficar, isso é para aplaudir de pé, não precisa ficar de pé não, é só um jeito. Isso aqui é aplaudir de pé, porque eu vejo os heróis das grandes ideologias do mundo e eu percebo uma incoerência terrível entre suas falas e suas práticas, aleluia. Eu vejo pessoas que prometeram promover coisas que elas mesmas nunca viveram, sonharam ideais que não construíram nem 1% deles, mas quando eu vejo Jesus, ele está me dizendo, a roupa que eu prego para você ficar branca, não é menos branca do que aquela que eu mesmo visto. A santidade que Jesus propõe é a santidade que ele vive, a correção que ele propõe é a correção que ele vive, o perdão que ele ensinou é o perdão que ele deu, a graça que ele oferece é a graça que ele mesmo viveu. É por isso que, passados 2000 anos, nós estamos aqui falando de Jesus. É por isso que nessa noite de quinta-feira, milhões de pessoas mundo afora estão falando de Jesus. E cada vez menos gente está falando de vultos da história. Cada vez menos gente está pregando sobre nomes como A, B ou C. Por quê? Porque não se sustentam historicamente, não se sustentam com o passar dos séculos, não se sustentam com o passar dos milênios. As pessoas não querem narrativas, elas querem verdade, elas não querem possibilidades abstratas, elas querem realidade. E se tem uma coisa que o Evangelho é realidade. Você não está no reino de fábulas, você está no reino de poder. Eu aprendo
Eu aprendo de Jesus. Ele disse, aprendam de mim, aprendam comigo. Sou manso e humilde de coração. E não é só isso não, eu aprendo com Jesus de tudo. E eu como pregador, como crente, estou aprendendo. Ele está me dizendo, não vá ter a petulância de oferecer transformações para os outros que você não as viveu. Não queira falar da roupa branca que o outro não tem, se a sua está escarlate ainda. Não suba ao púlpito para falar de perdão que você não oferece. Tenha coerência, Eduardo. Tenhamos coerência, igreja do Senhor. Porque o nosso Cristo subiu ao monte da transfiguração e mostrou para as 3 colunas da igreja, Pedro, Tiago e João, está aqui, a roupa que vocês vão prometer, que clareia no imundo, ela clareou primeiro em mim. Eu sou a prova daquilo que eu prometo. Coerência ministerial. Uma coerência que leva Jesus a, gentilmente, não vou aqui dizer que ele precisava, porque eu não sou louco, gentilmente, demonstrar isso, para dizer, olha, eu tenho em mim, e vivo na minha individualidade, aquilo que prometo fazer na vida dos outros. Quando aquela cena épica aconteceu, a Bíblia diz que Pedro, Tiago e João tinham pegado no sono. E quando eles acordaram, diga comigo, quando acordaram? Eles viram. Pastor, então, eles dormiram. Mas não perderam a visão. Não perderam a visão. Se eu dissesse que perderam a visão, estaria ferindo terrivelmente o texto. Quando acordaram, viram. Então, o fato deles terem dormido fez com que eles perdessem a visão de Jesus transfigurado, sim ou não? Sim ou não? Mas eles perderam alguma coisa? Sim. O que eles perderam? Preste atenção. Quando eles subiram, quando chegaram lá em cima, Jesus estava com o rosto normal, as roupas normais. Sim ou não? Aí eles dormiram. Quando eles acordaram, Jesus estava com o rosto resplandecente e as vestes brilhantes. Passou, então, não perderam nada, perderam sim. A última memória que eles tinham era de um jeito. O que eles estão vendo agora é de um outro jeito. Glória a Deus, pastor. Eu amei, eu estou dando glória também. Eu sei, calma. Só que isso aconteceu em um momento. Essa virada, essa transformação, ela aconteceu em um momento. Se você pegar um bolo e colocar ele no forno, quanto tempo demora um bolo para ficar no forno? Informações desencontradas. Por isso que o bolo está solando na sua casa, menino. 40 minutos. Você bota o bolo no forno, vai no sofá, bota o despertador 40 minutos depois, tira a soneca, volta lá, 40 minutos depois está lá o bolo pronto. Ele não está do jeito que você deixou ele, sim ou não? Está maiorzinho, bonitinho, douradinho? Agora, se você tivesse a curiosidade e se tivesse algum prazer nisso, você poderia ter pego uma cadeira, colocado na frente do forno e observado uma coisa que é muito bonita, eu te garanto: processo. Pastor, não me empolga muito colocar uma cadeira na frente do forno. A mim também não, é por isso que isso é só um exemplo. O que eu quero dizer para você é o seguinte: se você dormir agora, quando você acordar, algumas coisas que Deus te prometeu estarão prontas, mas você terá perdido a beleza do processo. Então a melhor coisa que você tem a fazer é não dormir, porque melhor do que ver pronto é ver acontecendo a mudança todo santo dia. Pega a mão de alguém que está do teu lado, diga para ele: não dorme agora não, porque ver a transformação pronta é bonito, mas mais bonito ainda é ver o processo. Se você se mantiver acordado, você vai ver vício por vício caindo no chão na vida de alguém. Se você se mantiver acordado, você vai ver dia após dia o desestímulo de uma pessoa que se sentia animada toda noite para sair, mas de repente, dia após dia, você
Dia após dia você vai perceber ela ficando desestimulada. Ela saía 5 dias por semana, vai sair 3, vai sair 2, vai ter dia que ela vai sair com cara de que não quer, tá indo só para pagar uma dívida com os amigos, até o dia que ela disser: mãe, ela manchou revácia, o pai, ele bandarai choma. Hoje eu vou com a senhora naquele culto, hoje eu vou com o senhor naquele culto. Não perca o processo. A beleza do processo não pode ser perdida. A beleza do processo está aí para ser desfrutada. A beleza do processo está aí para ser usufruída. Não é por acaso que Deus não tem prazer nenhum em fazer as coisas no estalar de dedos. É processo. Tem beleza no processo, tem graça no processo. No processo você amadurece. No processo você conhece Deus melhor. No processo você entende melhor sobre fé, sobre reino, sobre graça, sobre Bíblia, sobre o Espírito Santo, sobre unção. Fica no processo, não perca o processo. Oh, aleluia! Quantos não vão dormir? Só quem não vai dormir, só quem não vai dormir. Levante a mão bem alto, só quem não vai dormir. Quando Pedro acorda com Tiago e João, está lá pronto, eles olham Jesus, rosto resplandecendo, vestes brilhantes, Moisés de um lado, Elias do outro. Eles falaram: eita, rapaz, a gente dormiu ou a gente tomou algumas coisas antes? O que aconteceu? É ele. Aí o irmão Pedro teve uma ideia de gênio. A ideia dele foi: Senhor, façamos 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. Tem pelo menos uma coisa que eu acho bonitinha nesse texto, nessa história toda aí, do Pedro. Pelo menos uma coisa eu acho bonitinha. Pergunte qual? Ele pelo menos não quis ficar na tenda. Porque eu vou falar para você, meu irmão, que tem um pessoal aí que eu conheço, que era capaz de dizer: Senhor, vamos fazer 3 tendas. Uma para mim, uma para o João, uma para o Tiago. O Senhor, o Moisés e o Elias ficam no relento dando glória. Tem. Eu te digo que tem. Então, pelo menos tem um bom senso mínimo de Pedro, mas agora falando muito sério, um bom senso mínimo de Pedro de compreender que se uma estrutura seria erguida, se essa tenda seria feita, não era coerente que ficasse ele, Tiago e João, mas que ficassem abrigados do sol, do relento, as 3 pessoas mais importantes ali. Só que algumas coisas foram ignoradas por Pedro do alto da sua imaturidade. A primeira grande coisa ignorada por Pedro do alto da sua maturidade é que Moisés e Elias não precisavam de tendas, porque não estavam ali numa limitação corpórea. Portanto, o sol não queimaria suas peles, a chuva não molharia sua cabeça, não tinham risco de ficar resfriado, caso a temperatura caísse. Mas Pedro está tentando pegar algo que é sobrenatural e abrigar dentro de algo que é muito estrutural, muito pequeno. Moisés e Elias, pele deles não queima no sol, não vão ficar resfriados. Sobre Jesus, a razão principal que me leva a entender que foi uma grande tolice da parte de Pedro falar a respeito de ficar Jesus numa tenda, é basicamente resumida a uma palavra: dinamismo. Qual é a palavra? Dinamismo. A tenda, ela não é ruim em si, ela só prejudica um aspecto fundamental do ministério de Jesus: dinamismo. Existem algumas coisas, algumas ideias que nós temos que elas não são essencialmente ruins. Elas só chocam com um aspecto do reino de Deus que é urgente de ser entendido: dinamismo. Existem coisas que não podem ser alojadas numa tenda, não podem ser alocadas numa tenda.
elas são dinâmicas. E quando eu quero enclausurar coisas que Deus quer dar dinamismo e aceleração, eu entro na história de Pedro. Não sei o que estou falando. Existem pessoas que não sabem o que estão falando. E por que não sabem o que estão falando? Porque elas não estão entendendo que a lógica de Deus não é enclausurar. A lógica de Deus ainda é aquela lá de Abraão. Sai da tenda. Não, você... Pega a mão da pessoa que está do seu lado e diz assim: Pedro está dizendo para Jesus, para Moisés, para Elias, entra na tenda, mas o Deus daquele monte é o mesmo de Abraão. Sai da tenda, sai da tenda, sai da tenda, sai da tenda, sai da tenda. O que eu vim de Deus profetizar aqui essa noite é: talvez por inocência, displicência e imaturidade, você tenha pensado em apequenar, você tenha pensado em alojar, você tenha pensado em restringir algo que Deus quer fazer célere, dinâmico, grandioso. Oh, Pedro, tu não sabes o que dizes, mas o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer: o que eu tenho não cabe dentro dessa tenda. Pastor, mas poxa, que grosseria, o irmão só está sendo legal. Mas não dá para acatar ideias só porque são legais. Não fica chateado. Pastor, mas o irmão ele tá sugerindo isso com a maior boa vontade. É boa vontade, mas está incondizente com o que Deus está querendo fazer. Pastor, mas é que a irmãzinha da igreja que ela veio, nos 30 anos que ela ficou, maravilhoso. Só que Deus está fazendo uma coisa agora que não cabe naquela tenda. E eu tenho algo de Deus muito sério para dizer: cuidado para você não querer ser mais bondoso do que Deus. Cuidado para você não querer ser mais misericordioso do que Deus. O Pedro é bom crente, está dando uma ideia ingênua, mas não é por isso que ela vai ser acatada, porque o interesse do reino é maior do que a ingenuidade de um obreiro. Então, já encerrando, chegou, o código de ética diz que quando chega a banda, é para encerrar. Não, meu doutor acabou de verdade. Então Pedro olhou e disse assim: Senhor, é bom ficar aqui. É bom ficar aqui. Agora, é mentira. Era bom ou não era bom? Era bom. Mas não era para ficar para sempre. Era transitório. Lá embaixo, só para você ter uma ideia, vou dar um exemplo só. Lá embaixo, enquanto Moisés está dizendo, Pedro está dizendo, é bom ficar aqui, vamos fazer tenda. Lá embaixo, tem 9 discípulos tomando uma coça, tentando expulsar um demônio e não consegue. Você nunca leu esse texto? Quando eles descem do monte, tem um pai desesperado, com um filho possesso, e 9 discípulos estão tomando uma surra, suando a camisa e não consegue botar o capeta para fora. E Pedro, Tiago e João lá no monte dizendo assim: é bom ficar aqui. Jesus dizendo: é bom. Se a gente fica aqui, o capeta continua dançando lá. Você entende? Existem lugares que são bons, eles não são ruins. Ainda mais dentro do nosso desejo por conforto, comodidade, quietude. Mas e o que está te esperando lá embaixo do monte? E o dinamismo do reino, e a celeridade das coisas? Quando a notícia da enfermidade de Lázaro chegou para Jesus, você já percebeu onde Jesus estava? Junto aos discípulos de João Batista. Uma congregação de João Batista tinha perto do Jordão. E eles nunca tinham visto Jesus. E sabe de onde Jesus tinha vindo? Ele tinha vindo escapar da morte, uma tentativa de apedrejamento dos judeus. Então ele sai de lá com o pau quebrando, pedra voando, chega ele e os discípulos nas margens do Jordão. Aí o discípulo João Batista olha: na verdade, João Batista não ofereceu nenhum sinal, mas tudo que ele disse sobre o Senhor é verdade, o Senhor é maravilhoso. Aí uma traz bolo de chocolate, outra traz bolo de banana, e Jesus, daqui a pouco chega assim a notícia: Lázaro, quem tu ama, está enfermo. Aí o Pedro com água de coco na mão. João na rede, Jesus dizendo: vamos lá despertar ele. Não, pera, Está bom aqui, mas tem alguém que eu amo que está morrendo lá.
Tá bom aqui, mas o dinamismo e celeridade do reino me empurra para Betânia. Pastor, eu estou achando que se você é radicalmente contra a tenda. Não sou. Radicalmente contra fazer tenda. Não sou. Eu quero que você entenda, eu quero concluir com você entendendo sobre uma ideia. Que uma ideia não é que ela essencialmente seja ruim, ela só pode estar inapropriada para um tempo e espaço. Pergunte para mim, por que você está falando isso? Pergunte. Porque Jesus negou a Pedro que fizesse uma, mas não negou a Paulo. Cri. Cadê o pessoal do Rema? Você nunca leu na Bíblia que Paulo fazia tendas para se sustentar? Em algum momento Jesus disse para ele, você não sabe o que está dizendo. Você não tem que fazer tenda nenhuma. Não, Jesus negou Pedro fazer tenda, mas não negou Paulo. A questão não é a tenda, é o tempo e o espaço. Tem coisas que vão caber no ministério de alguém e não cabem no seu. Tem coisas que para Paulo vão ser sustento, para Pedro vão ser uma ideia idiota. Não vai embora não. Mas por que eu estou falando isso, gente? Eu nem sei, meu Deus. Eu vim aqui de Deus com uma palavra que foge até um pouco do perfil que eu costumo ministrar e entender, que seja talvez mais adequado a um culto semanal, mas eu vim de Deus aqui com uma palavra na minha boca, porque eu sei, e o Espírito muito mais que eu sabe, o que está para acontecer na vida dessa igreja. O Senhor me trouxe hoje aqui como um profeta. Eu não estou aqui num acidente logístico. Eu estou aqui como enviado do Senhor para dizer que você vai cooperar com tudo aquilo que Deus está por fazer nessa igreja e nessa cidade. Oh, se alguém acredita nisso, levante bem alto as duas mãos, abra sua boca, dê um grito de glória a Deus, dê um brado, aleluia. Então o que, pastor? Então, depois de a ideia da tenda ser apresentada e rejeitada. Isso aqui é maravilhoso no Senhor, porque quando Deus rejeita uma ideia sua, Ele te apresenta uma melhor. Qual é a ideia fundamental de você fazer uma tenda? Você ficar Mas na ideia de Pedro, ele ficaria coberto? João ficaria? Tiago ficaria? Quem ficaria coberto? Beleza. Então, Deus pegou a ideia de Pedro e falou, não presta não. Vou te dar uma ideia melhor. Versículo seguinte. E veio uma nuvem do céu. Que os cobriu. Eu estou vendo Pedro com a estaca na mão, uma lona na cabeça, e o Senhor estendendo uma nuvem em cima da cabeça de todo mundo. Os cobriu. E entraram na nuvem. Quem entrou na nuvem, gente? Não é só o Moisés e o Elias, não. Entrou Pedro, Tiago e João. Porque na ideia da tenda, a cobertura era para eles, e Pedro, Tiago e João ficavam de fora. Deus disse assim, eu reprovo a sua ideia, eu vou dar uma melhor. A estrutura é melhor. Em vez de lona, vai ser nuvem. Em vez de estaca, vai ser... E melhor de tudo, na sua ideia, você ficava de fora. Mas na minha ideia, você também fica... Quem está me ouvindo agora? Dá um pulo dessa cadeira, fica de pé do teu lugar. Você está sendo incluído no que Deus está fazendo. Eu quero que você olhe nos olhos de alguém agora e diga, entenda, você está sendo incluído. Muito fraco, incluído no que Deus está fazendo. Com a tenda você ficaria de fora, mas com a nuvem você também pode estar do lado de
Pastor, não é para mim, é para você. Eu não vim aqui jogar a conversa fora. Não prego no púlpito nada que eu acorde na mesa. Não faço acordo de mesa com liderança para pregar em púlpito. Não me confunda com mulher, que eu sou um homem de Deus. Eu estou aqui pelo Espírito do Senhor falando. Essa voz que andou dizendo para você que isso daí não era para você. Essa voz que andou te fazendo sentir-se menos participante à medida que a igreja vai crescendo. Essa voz aí foi endereçada do inferno. O Senhor me trouxe hoje aqui para dizer: o que eu estou fazendo inclui você. O que eu estou fazendo inclui você, inclui teus filhos, inclui teu marido, inclui tua casa. Eu estou para fazer uma coisa grande, 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 grande. Há uma nuvem de Deus nos cobrindo essa noite. Há uma nuvem de Deus nos cobrindo essa noite. Há uma nuvem de acolhimento, de graça, de pertencimento nos cobrindo essa noite aqui. Quando eles entram na nuvem, está escrito desse jeito, gente. Quando eles entram na nuvem, sai da nuvem uma voz. Quando eles entram na nuvem, sai da nuvem uma voz. Quando eles entram na nuvem, sai da nuvem uma. Eu estou vendo gente do lado de fora da nuvem, dizendo: Deus não fala comigo. O Senhor dizendo: entra na nuvem que vai sair a voz. Você quer ficar do lado de fora da nuvem, quer ouvir a voz que se ouve de dentro da nuvem? Quando eles entram na nuvem, sai da nuvem a voz: esse é o meu filho amado. Agora eu amo isso aqui, gente, porque aquilo ali não se repetiu, não. Falei para você, foi a maior manifestação metafísica do ministério de Jesus. Que não se repetiu, não. Deus Pai está falando com 3 discípulos. Já te expliquei a relevância deles, são as colunas da igreja. Então Deus tinha que, aspas, escolher muito bem o que ele ia falar. Porque ele não ia ficar falando toda hora dentro de uma manifestação como aquela. Então é muito importante o que ele vai falar. E Deus poderia ter falado muitas coisas, dado muitos conselhos e advertências. Mas ele olhou para as 3 colunas da igreja e disse assim: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Então a maior preocupação, pastor Edilson, que Deus demonstrou com os apóstolos naquele momento foi: com quem vocês, ou melhor, a quem vocês ouvem. A maior preocupação de Deus com as colunas da igreja naquele momento foi o seguinte: filtrem quem vocês ouvem. Será que isso comunica para você o tamanho da importância de você prestar atenção a quem você anda dando ouvidos? Será que isso clarifica para você o tamanho da importância de você perceber as fontes que você bebe, as vozes que você ouve, as pessoas que exercem influência orientadora na sua vida? Esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Ouçam ele. Vai ter muitas vozes. Silenciem essas vozes ao redor de vocês. Ouçam ele. Ele é maramanché. Vai ligar a TV, vai ter vozes, ouçam ele. Vai ligar os noticiários, vão ter vozes de desesperança, ouçam ele. Vão entrar na internet, vão haver vozes querendo lançar uns contra os outros, ouçam ele.
Tudo que vier dele é bom, tudo que vier dele é salutar, tudo que vier dele é puro, tudo que vier dele é santo. Ouçam ele. Cadê Moisés? Sumiu. Cadê Elias? Sumiu. E foi achado Jesus só. Repete comigo. E foi achado Jesus. E o Moisés? Sumiu. E o Elias? E Jesus? Ficou. Eu quero terminar dizendo uma coisa para você. Ele sempre fica. Não existe transitoriedade nele, ele sempre fica. Não existe oscilação nele, ele sempre fica. Eis que eu estarei convosco todos os dias. Pessoas passam, amizades podem passar, gente passa, dinheiro passa. Jesus sempre fica. E eu preciso dizer para alguém essa noite aqui muito especial que está me ouvindo. E que talvez em dado momento dessa mensagem pensou, eu vim no dia errado. Porque estão sendo faladas coisas que não tem nada a ver comigo. O monte e subir, transfiguração, e eu não estou entendendo é nada. Pois chegou sua hora de entender o mais importante. Que no final, meu filho, ele sempre fica. Porque fica aquele que é a sustentação, fica aquele que é a coluna, fica aquele que é a coluna não, a pedra angular, fica aquele que é quem mais importa, fica aquele em quem todos gravitam em torno dele, fica aquele que é o centro, fica aquele que é o Rei dos Reis, fica aquele que é o Senhor dos Senhores. Pega todos os nomes que você conhece, todos eles estão rendidos diante do nome que está acima de todos os nomes, Jesus de Nazaré. Elias, Moisés, João, Maria, Isabel, escolha o nome que você quiser. Nenhum deles dá salvação ao homem. Jesus disse, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não vem pelo Pedro, não vem pelo João, não vem pela Maria, não vem pelo Sebastião, vem por mim e por mais ninguém, disse Jesus. Existe uma experiência de poder e de transformação esperando você. Ela está aqui nesse lugar que eu vou chamar de lugar do encontro. Uma vida que você não conheceu até hoje. Não me diga que sim, porque não conheceu. Uma paz que você nunca desfrutou, uma alegria com a profundidade e as raízes, uma felicidade enraizada que você não experimentou ainda. Você já experimentou o A, o B, o C, a experiência D, a experiência F, mas hoje o Senhor está te chamando, sobe a esse monte de uma experiência comigo. Eu quero transformar as tuas vestes, o teu rosto, o teu coração, teu caráter, tua história. Quero transformar teu futuro, transformar a tua casa. Eu quero transformar a tua vida. Jesus disse, não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Tudo que você faz é compreender e se render a uma escolha que na verdade foi dele para com você. E eu quero te assegurar, ele está escolhendo você hoje para a vida e não para a morte, para a bênção e não para a maldição, para o céu e não para o inferno, para a luz e não para as trevas. E o Espírito Santo é quem está produzindo essa consciência agora em você, está arrancando as escamas dos teus olhos, a cegueira do teu entendimento, para que você enxergue o que você precisa fazer para mudar de vida de verdade. Pastor, eu sou essa pessoa que não pode, não vai demorar nem um dia mais. Eu me rendo ao chamado de Jesus.
eu entrego a minha vida ao senhorio de Cristo, eu quero viver tudo isso que vocês estão pregando aí, eu quero fazer uma aliança com Jesus hoje, para Ele transformar a minha vida. Se você está pensando assim ou parecido com isso, me dê um sinal com a sua mão agora. Sai do seu lugar e vem aqui no altar, no lugar do encontro, para nós recebermos você com alegria. Vem aqui, moça. Vem aqui. Alguém da direita já está caminhando. Deixa eu vir para cá. Onde é que está você? Está você aqui na minha esquerda. Quer fazer uma aliança com Jesus agora? Sai do seu lugar agora e venha no altar. Se você está na galeria, não se importe em demorar para descer. Nós vamos esperar você. Só preciso que você dê um sinal com a sua mão. Se alguém da galeria está descendo, dá um sinal com a mão e sai do seu lugar agora. Venha no altar. Venha aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem, rapaz. Vem, querida. Venha. Venha. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Você está afastado de Jesus e da igreja há muito ou há pouco tempo? Daqui, dali, de lá, da colar. Você quer se reconciliar com Jesus hoje? Sai do teu lugar e vem agora no altar. Se você quer se reconciliar com Jesus e com a igreja, sai do seu lugar e vem no altar agora. Alguém está vindo aqui no corredor. Venha, 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 venha. Venha. Espírito de acusação, eu te repreendo no nome de Jesus. O céu é para você. Você está aí pensando, eu já tentei, não consegui. Tente mais uma vez. Pastor, já é a terceira. Tente a terceira. Já é a quarta. Tente a quarta. O mundo não é para você. O inferno não é para você. Insista. Jesus está te chamando. Você está dando muita trela para comentário das pessoas, o que vão pensar. Ah, mas vão dizer, ele lá de novo. Que digam, é isso aí de novo. É isso aí mesmo. Não sou chiclete do capeta, não vou ficar. Não, estou indo lá tentar de novo. Estou indo lá mesmo e acabou, é isso aí. Acabou. Vem em nome de Jesus. Eu já estou passando a palavra ao pastor Edilson. Você tem alguns poucos segundos para chegar aqui no altar. Graças a Deus. Graças a Deus. A igreja espírito de oração e súplica. São 38 segundos. A batalha está travada. 34 segundos para Jesus salvar a alma de alguém ainda agora. A igreja espírito de oração e súplica. Se você precisa vir, sai do teu lugar agora e corre no altar. 24 segundos. É agora, é agora, é agora, é agora, é agora. É agora. Sai do teu lugar e vem. Agora, 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 agora. Agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.